Olá, pessoal. Eu sou a professora Poliana, sou aqui do Departamento de Morfologia. Eu sou professora de Anatomia e Neuroanatomia e vim contar um pouquinho sobre a terceira amostra anatômica do CCS. Na verdade, antes de falar da terceira amostra, eu vou falar um pouquinho de como começou isso, né? A primeira e a segunda amostra que a gente já teve. A primeira, na verdade, foi Mostra Anatômica da Fonoaudiologia. Então, só os cursos de fonoaudiologia estavam participando. Eu, numas férias, estava pensando o que eu podia fazer de diferente para esses alunos e trouxe para eles um livro que eu estava lendo, que era O Cérebro Nosso de Cada Dia, da Suzana Herculano Russo. Eu separei 5 capítulos e trouxe para eles como desafio para a gente fazer alguma atividade para o final do período. Inicialmente seria só uma atividade simples, né, para a gente conversar, fazer alguns seminários, mas aí acabou que eles ficaram super interessados e a gente começou a pensar, né, por que não levar isso para outras pessoas? Eram coisas muito interessantes que a gente entende como errado, ou coisas que a gente não desconhece, a população desconhece, né? Então, assim, quais são as diferenças do cérebro entre os homens e as mulheres? Coisas da compreensão da linguagem, como funciona a coceira, né? Qual que é a via da coceira? Quais são as particularidades que o cérebro tem? E também, por exemplo, nós usamos só 10% da nossa capacidade cerebral. Não, gente, a gente usa 100% do nosso cérebro o tempo inteiro. Então, vamos mostrar isso para a comunidade, né? Paralelo a isso, o primeiro período também estava ávido por algum conhecimento, né? Então, eu também falei, vamos fazer alguma coisa com esses meninos também. E a gente separou 5 sistemas: sistema esquelético, sistema respiratório, sistema reprodutor, sistema articular e muscular. E dei para eles a ideia de fazer modelos anatômicos. E eles compraram, alunos dedicados, eles compraram essa ideia. E no fim, acabou que foi excelente, porque foi uma integração muito grande entre os alunos, outros professores do departamento ajudaram, e a gente resolveu transformar isso realmente num evento para mostrar para a comunidade. E aí vieram os pais, os amigos de outros cursos, foram chamados as escolas, então o segundo grau de escolas públicas foram chamados, e aí serviu de incentivo para a segunda mostra anatômica, que na verdade aí passou a ser realmente mostra anatômica do CCS, porque a nutrição, o primeiro período da nutrição começou a participar com a gente, a terapia ocupacional, o segundo período, a disciplina de neuroanatomia, a fono, né, o primeiro e o segundo período, e além dos grupos de dissecção. A gente tem bastante grupo de dissecção no departamento. Então, na segunda mostra anatômica, foram 32 grupos de alunos participando no nosso laboratório, se envolvendo, conversando sobre vários assuntos, se integrando, né? E na verdade é essa o pilar da amostra anatômica. A gente tem 4 pilares: ciência, pesquisa, criatividade e integração, né? E a terceira amostra vem com isso também. Nós temos 4 cursos diferentes: medicina com a disciplina de integração básico clínico 2, a anatomia humana da nutrição do primeiro período, neuroanatomia humana da terapia ocupacional e da fonoaudiologia. Então, esses 4 cursos com 22 trabalhos atuando em conjuntos, é isso que a gente vai ver no dia 30 de abril, dia 3 de maio e dia 4 de maio, às 19 horas, no canal da ProEx do YouTube. Eu espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho. Eu quero que vocês aproveitem, que coloquem críticas, sugestões. Quem sabe o seu curso participa na próxima mostra anatômica, sim, terá uma 4ª mostra anatômica, sim. E eu espero que vocês gostem muito, tá bom? Muito obrigada. Gente, meu grupo é composto por mim, Júlia Salarini, pela Beatriz Nicole, o João Pedro Sarcinelli, a Juliana Carline e a Juliana Ribeiro. E o nosso trabalho é sobre o carcinoma de células renais na população latino-americana. Primeiramente, a gente precisa entender o que é esse carcinoma. O carcinoma de células renais, ele é uma das neoplasias mais presentes no mundo e ele é caracterizado como uma neoplasia maligna visceral. Os principais tipos são o carcinoma de células claras, o papilífero e o cromófobo. A incidência desse câncer tem aumentado muito em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, como é o caso da maioria dos países latinos.
Então, por isso, existe uma importância muito grande em se avaliar os impactos e os fatores de risco dos diferentes tipos de carcinoma renal nessa população. Essas imagens aqui embaixo mostram cortes histológicos dos principais tipos de carcinoma citados. Então, da esquerda para a direita, tem o carcinoma de células claras, o papilífero do tipo 1, o papilífero do tipo 2 e o cromófobo. O nosso objetivo com esse trabalho é analisar os impactos e os fatores de risco dos diferentes tipos de carcinoma renal dentro da população latino-americana e os seus possíveis tratamentos. E para isso, nós fizemos uma busca nas bases de dados Cielo e PubMed e selecionamos artigos produzidos entre 2011 e 2021 como referência. Além disso, nós também buscamos um artigo no Grupo Latino-Americano de Câncer Renal. Agora vamos à discussão. Como já falado, a incidência desse tipo de carcinoma aumentou muito em todo o mundo, principalmente na América Latina, onde esse aumento é de aproximadamente de 3% ao ano. Uma das possibilidades para esse aumento tão grande é que existe uma relação muito íntima entre hábitos de vida ocidentais que aumentam os fatores de risco para essas doenças, como, por exemplo, a obesidade e o tabagismo, e principalmente o aumento da obesidade, que está sendo muito significativo em todo o mundo aí nos últimos anos. Além disso, também existe um fator genético muito determinante. Um dos estudos pesquisados, ele analisa a ancestralidade desse tipo de câncer, e apesar dele ser inconclusivo devido a uma dificuldade de mapear o genoma de uma população tão multiétnica como a população latino-americana, ele traz algumas informações bem relevantes. Ele fala do gene VHL, por exemplo, que é um gene que está diretamente relacionado com o carcinoma de células claras. E fala também do gene FH, que está relacionado com o carcinoma renal papiliforme. O importante é que ambos esses genes são muito mais prevalentes nas populações afrodescendentes. Então, como a população da América Latina possui uma parcela muito grande de afrodescendentes, é muito possível que esses genes tenham se mantido nessa população e perpetuado aí até os dias de hoje, que é uma das coisas que pode explicar esse aumento tão grande nesse continente. Já em relação ao diagnóstico, é muito comum que ele seja realizado de maneira tardia, principalmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Por quê? Porque eles não possuem todo o aparato tecnológico para um diagnóstico precoce, como é o caso dos países desenvolvidos, por exemplo. Então, no caso da América Latina, a gente sabe que existe um concentrado muito grande de países em desenvolvimento. Então, esse é um fator muito significativo para a dificuldade de diagnosticar esse carcinoma precocemente. E uma grande parte dessa dificuldade se dá pelo fato de que esse tipo de câncer, ele forma pequenas massas, então possui uma dificuldade de identificação e requer exames de imagens que não são realizados com muita frequência. Principalmente se a gente considerar que esses pacientes, eles não apresentam muitos sintomas no estágio inicial, então nada justifica a realização desses exames. Já em relação ao tratamento, normalmente ele é feito com quimioterapia ou cirurgia, e também o uso de alguns medicamentos, como o sunitinib, que é o principal medicamento mais utilizado e que demonstra maior eficácia aqui na América Latina. E já em relação ao tratamento cirúrgico, a cirurgia ela pode ser feita de duas formas, normalmente. Ou é uma neferectomia radical, que é quando ocorre retirada completa do rim, ou a neferectomia parcial, que é uma retirada incompleta desse órgão. Na América Latina, de 1979 a 2009, houve um aumento de 48,5% das nefrectomias parciais. E a partir de 2009, esse aumento foi ainda maior, um aumento de 75%. E o que isso significa? Que ao longo dos anos está ocorrendo uma substituição das nefrectomias totais pelas parciais, o que é um resultado de uma maior modernização no tratamento dessa doença. Ou seja, hoje em dia você já consegue retirar apenas uma parte desse rim, sem prejudicar o órgão por completo e ainda assim resolver o problema. Porém, na América Latina, ainda existe uma quantidade muito grande de nefrectomias totais sendo realizadas, em comparação com outros países mais desenvolvidos. E boa parte dessas nefrectomias totais, elas são consideradas um tratamento excessivo. Então, dessa forma, a gente consegue concluir que a prática de hábitos de vida que levam ao tabagismo e à obesidade são importantes fatores de risco no estudo do aumento da incidência de carcinomas de células renais nessa população, além, é claro, da influência dos genes VHL e FH, que também são muito determinantes. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção.